Fala aí, galera do EJA Fundamental, módulo 7, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil, os limites brasileiros, Rio de Janeiro e um pouquinho de fluxo populacional. Ou seja, muita coisa legal para o vídeo de vocês hoje, que vai ser importantíssimo. Bom, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é a seguinte: como é que é o Brasil na América Latina? Vocês acham que o Brasil, no território, o Brasil é importante na América Latina? Tem uma dimensão diferente da América Latina? Aí vocês pensaram assim: Roberto, eu estou pensando aqui América Latina, que negócio é esse? Bom, primeiro deixa eu dividir a América para vocês. A América Latina a gente tem do México para baixo, para o sul, tudo é América Latina. Fomos colonizados pelos latinos, falamos uma língua originária do latim, por isso que a gente chama de América Latina. Porque Estados Unidos e Canadá, eu vou falar um termo que vocês certamente não ouviram falar: América Anglo-Saxônica. Então lá é América Anglo-Saxônica e nós, do México para baixo, somos América Latina. E na América Latina, nós somos o maior país em território da América Latina. Posso até adiantar um pouquinho, dar uma moral para o Brasil. Nós somos o maior país em termos de economia na América Latina. Ou seja, não tem igual a gente. Ah, mas Roberto, o México, a Argentina já foram, nós somos o maior. A gente tem que sempre colocar que o Brasil é o melhor de todos. Mas nós somos o maior também em território. Principalmente por quê? Porque muitas coisas aconteceram para a gente ficar desse tamanho. E esse tamanho coloca uma moral muito grande do Brasil aqui na América Latina. Um outro fator importante é o seguinte: vocês também já devem ter ouvido essa pergunta lá da professora falando assim: quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Quais são os países que não fazem fronteira? Ah, essas perguntas são clássicas na geografia. Primeiro, o que é a fronteira? Bom, Roberto, eu já sei. Aquele limite que a gente tem entre um país e outro. Ali você tem a fronteira. É verdade. Na fronteira brasileira, a gente tem muitas fronteiras e essas fronteiras são, na grande maioria das vezes, fronteiras naturais. Que negócio é esse de fronteiras naturais, Roberto? Por exemplo, quando nós anexamos o Amapá ao Brasil, num tratado que nós fizemos com o Barão do Rio Branco e a França, nós tiramos um pedaço da Guiana Francesa e passamos ao Amapá ao Brasil. Sabe o que faz a fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa? O rio Oiapoque. E vocês já devem ter ouvido falar assim: ah, o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. É isso mesmo. O Chuí é um acidente geográfico que tem lá no Rio Grande do Sul. E o Oiapoque é o rio que divide o Amapá da Guiana Francesa. Bom, eu falei que muitos países fazem fronteira com o Brasil. Eu vou falar dos dois que não fazem, que é aquela pergunta clássica de prova, né? A professora me perguntou quais os países não fazem fronteira com o Brasil. E eu vou falar dois países que não fazem: o Chile e o Equador. Mas os demais países todos fazem fronteira com o território brasileiro. E isso é muito importante, né? Eu acho que é necessário pra caramba a gente entender um pouquinho dessa dinâmica, porque o Brasil faz fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com a Venezuela, ou seja, com a Colômbia, com muito país. Tá? E, claro, muitas dessas fronteiras são fronteiras mortas. Que negócio é isso, Roberto? Fronteira morta. Fronteira que a gente não tem patrulhamento. Aquela fronteira no meio da floresta amazônica, que não tem ninguém ali para saber onde é que é Brasil, onde é que é Venezuela, onde é que é Colômbia, ninguém sabe nada. Essa a gente chama de fronteira morta. Mas do outro lado, do lado leste brasileiro, que vocês já aprenderam aquela questão de Rosa dos Ventos, nós temos o que chamamos do litoral brasileiro, que por sinal é um belo litoral. Verdade? Esse litoral é fundamental também para a economia brasileira. Um litoral como esse que nós temos é importantíssimo. Por quê? Nós praticamente colocamos o nosso litoral em todo o espaço geográfico brasileiro. E ele foi importante para a navegação, ele é importante para o comércio, para os portos, ou seja, e claro, para o turismo, né? Quem não gosta daquela praia? De você ir à praia e tal. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai muito à praia. Pronto, esse litoral é fabuloso e fundamental também um pouquinho para a própria economia brasileira. Como eu falei, nessa questão comercial que hoje é muito importante. Hoje são grandes navios que chegam aqui com aqueles containers gigantescos. Sim, e fica muito mais fácil quando você é um país com um litoral desse tamanho. Eu falei do Brasil com um litoral gigantesco, mas o Rio de Janeiro também é praticamente todo o litoral, né?
Por isso que é tão importante também o Rio de Janeiro. Nós temos portos importantes, nós temos muitas coisas importantes. Inclusive, o petróleo que nós retiramos aqui no Rio de Janeiro é um petróleo que eu vou chamar, olha só o termo que eu vou usar, hein, galera? Offshore. Que negócio é esse, Roberto? É o petróleo que é retirado no mar. Ah, é. O petróleo retirado no mar é o petróleo offshore. E no Rio de Janeiro, que é o que mais retira petróleo no Brasil, quase 100% do petróleo brasileiro, 100% do petróleo no Rio de Janeiro é um petróleo offshore. Então, o nosso estado, ele é importante a questão marítima por causa disso também, mas por causa do comércio, os portos, etc., a praia, né, tudo isso. Na verdade, são vários fatores que estão relacionados a isso que fazem com que o Rio de Janeiro seja um pouco diferente, né? A gente tem uma economia próspera, sim, infelizmente nos últimos anos a gente vem perdendo um pouco da nossa força, mas a gente tem muitos aspectos que eu acho que são interessantíssimos. E esse aspecto relacionado ao mar é fundamental. Um outro aspecto também que a gente pode citar, quais são os estados que fazem limite, tá? Eu estou colocando limite porque a gente não fala mais fronteira. Fronteira é entre países. Limite é entre município, estado, divisa. Vamos colocar divisa, que seria entre o estado. Quais são os estados que fazem divisas com o Rio de Janeiro? Vamos lá. São 3 estados. São, primeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Nós estamos cercados por esses 3 estados. Roberto, eu não sabia do Espírito Santo. Sim, lá no norte fluminense, a nossa divisa é com o Espírito Santo. Já parte oeste nós temos Minas Gerais. E na parte sul nós temos São Paulo. Na verdade, por isso que as indústrias automotivas estão mais ao sul, porque elas podem fazer uma relação muito boa entre Rio e São Paulo nessa questão. Por isso que eu digo que, para mim, é fundamental a gente entender quais são os nossos vizinhos, quais são as nossas divisas, porque ali a gente pode ter uma relação comercial. Por exemplo, eu tenho petróleo tanto no Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo e em São Paulo, porque essa área toda aqui do mar, do petróleo offshore, como eu falei, tudo é bacia sedimentar e tudo a gente retira petróleo. Então tem riqueza para todo mundo aqui. E todo mundo vai ficar feliz, né? Com essa questão de ter, como a gente pode falar assim, o mar. Muita gente faz uma confusão que São Paulo não tem mar. A capital não tem mar, mas São Paulo também tem um litoral muito extenso, tá, galera? Eu falei anteriormente que o Rio de Janeiro é muito importante para o nosso país. E é sim, galera. Eu falei do petróleo? Sim. Nós somos o maior produtor de petróleo do estado. 85% do petróleo no Brasil é aqui, ó, nosso, do Rio de Janeiro. Isso faz com que a gente tenha, no Estado brasileiro, né, que a gente está colocando, no Estado como Brasil, nós somos bem importantes. No entanto, nós já fomos capital, né? Nós fomos capital até 1960. E depois disso a capital passou a ser Brasília. O que aconteceu com a gente? Galera, a gente ficou triste pra caramba, fizemos birra e fomos criar um novo estado. O nosso município do Rio de Janeiro virou o estado da Guanabara. Mas depois voltou tudo normal e nós passamos novamente a ser capital do estado e ficou tudo por isso mesmo. Claro, nós fomos uma cidade e um estado muito importante. Continuamos importante economicamente em relação com a produção de petróleo, como a questão do comércio, como a questão dos serviços aqui no Rio de Janeiro. Nós temos muitas indústrias e ainda as indústrias automobilísticas que ficam lá no Médio Paraíba. Tudo isso, galera, faz parte do nosso contexto de estado importante. Mostra bem que, assim, o Rio de Janeiro não perdeu tanto a sua força. No entanto, nos últimos anos, as sucessivas crises econômicas vêm trazendo o Rio de Janeiro para uma situação mais complicada, né? Essas regiões, por exemplo, o petróleo não está muito bem no cenário internacional, né? As indústrias automotivas também não estão vendendo tanto, na verdade o comércio não está tão bom assim, na verdade não somente aqui, né? Em todo o Brasil, mas o nosso estado sempre foi referência em muitas coisas, tá? Principalmente porque nós somos um estado, como eu falei, pioneiro em uma série de fatores, até na questão da mineração, antigamente, no século XVIII, e para o século XIX, o café, por exemplo, e a cana-de-açúcar, ou seja, nós somos um estado muito diversificado, com uma economia diversificada. Nós tivemos pecuária leiteira, tivemos o café, tivemos
atividades ligadas principalmente à cana-de-açúcar, como eu falei, usinas canavieiras, o petróleo, a indústria automobilística, a indústria siderúrgica, ou seja, o Rio de Janeiro é realmente um estado diversificado. E tem agricultura e tem mais vários fatores importantes mostrando que o Rio de Janeiro é um estado fundamental também para o Brasil. Na década de 50 e 40, falando do Rio de Janeiro, né? Muita gente quis vir para cá, por isso que o Rio de Janeiro cresceu dessa forma. Hoje, Rio e São Paulo são grandes cidades e grandes estados em termos de população. Muito pelo fluxo populacional. Muitos que saíram do Nordeste, saíram do Centro-Oeste, saíram do Sul do Brasil e vieram para cá em busca de quê? Melhores condições de vida, emprego e a grande cidade, né? Você é chamado pela grande cidade. Então esses aspectos são aspectos que a gente tem que destacar como área fundamental. No entanto, é importante nós ressaltarmos o seguinte: como acontecem esses fluxos populacionais? Porque ele é comum no mundo todo, tá? Bom, eu tenho dois tipos de fluxos. Os fluxos exponentes, tipo, eu vou espontaneamente saindo de um lugar para o outro, e um outro que você é forçado a sair. A gente chama isso de migração e o forçado de refugiados. Vocês já ouviram falar isso. Os refugiados venezuelanos. Isso mesmo, galera. O cara tá passando fome e vai morrer lá, então ele tem que sair do país dele. É como acontece na Síria. Vocês já ouviram falar das guerras da Síria também, e certamente você tem aquela ideia da pessoa estar saindo de uma guerra para não morrer. Os fluxos populacionais também estão relacionados a isso. Ou de uma forma espontânea, porque eu quero sair. Por exemplo, eu vou sair do Rio e vou morar em Portugal. Fluxo espontâneo. Não, uma guerra no Rio de Janeiro, tem que sair daqui, porque senão eu vou morrer. Fluxo forçado. Essas seriam as características fundamentais para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica de fluxos populacionais. E isso ocorre no mundo todo. E sabe como é que isso evoluiu muito? Com a tecnologia. A evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação foram fundamentais para intensivar esses fluxos populacionais. Os fluxos populacionais, galera, estão relacionados, como eu falei, a vários aspectos. E aí eu citei para vocês a questão da tecnologia. É óbvio. Você lembra do rei de Portugal saindo para vir para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte? Ele demorou uns 3 meses para chegar aqui no Brasil. Pensa agora, né? O português vindo para cá para o Brasil. Quanto tempo ele vai demorar? 8 horas, 9? Por quê? Porque o meio de transporte é diferente. A tecnologia fez com que fosse muito mais fácil acontecer esse processo migratório. E aqui dentro do Brasil, mais ainda. Nós temos muito fluxo migratório aqui. E hoje eu posso falar que o fluxo migratório brasileiro interno, ele é intenso. Extremamente intenso. Tem gente voltando para o Nordeste, tem gente indo para o Centro-Oeste, tem gente indo para o Norte, tem gente saindo do Norte indo para o Nordeste, tem gente saindo do Norte vindo para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste para o Sudeste, ou seja, tá uma confusão só. Por quê? Tá muito mais fácil. E não só isso, as informações e as indústrias. As indústrias estão procurando novas áreas de produção. E sabe qual é a região que as indústrias escolheram para produzir? E isso está chamando a população para lá? A região Nordeste do Brasil. Tanto que a gente fala que é um fluxo de repulsão, a volta da população para a região Nordeste. Porque as indústrias estão lá. Então a população está indo para lá por quê? Por causa de emprego. É, na verdade, o grande fluxo migratório. É o fluxo migratório econômico. A economia é o aspecto fundamental aqui dentro do Brasil. Por isso que a gente tem muito essa relação entre saindo de um lugar mais pobre para um lugar mais rico, ou saindo de um local para um emprego numa indústria, e assim sucessivamente. E se a indústria sai de um local, vai para o outro, essa população vai atrás dessa indústria, sim. No Brasil, esses fluxos estão relacionados à indústria, mas estão relacionados a todas as atividades econômicas que a gente tem. Por exemplo, a fronteira agrícola. Muita gente saiu do sul e está indo para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Para quê? Para plantar soja, que é uma atividade econômica forte. Muita gente saiu daqui e foi para a Amazônia, por causa da Zona Franca de Manaus, para emprego nessa área. Galera, na verdade, nós vamos seguir a economia. Se a economia está mais forte em São Paulo, muita gente vai migrar para São Paulo. Se a economia está mais forte no Nordeste, as pessoas vão migrar para o Nordeste. É uma tendência da economia. É o que a gente chama de atração no fluxo populacional. Bom, galera, assunto importantíssimo para vocês entender um pouquinho não só do Brasil, mas da questão migratória brasileira. Então, galera, esperem o próximo vídeo. Até lá, porque a gente vai trazer muita coisa interessante.